Tem um psicanalista que se chama Fernando Lino e ele tem um Instagram em que ele compartilha textos. E em um desses textos, que se chama A Neurose Obsessiva e o Discurso Universitário, tem um trechinho que fala assim: ele, o obsessivo, coleciona livros, faz cursos, analisa estatísticas, tudo para adiar o momento de se expor ao imprevisível. Sua obsessão pelo tema era um modo de não viver o amor. O objeto A, aqui, era a paixão que ele simulava nos textos, mas temia experimentar no corpo. Tudo vira pesquisa, método, porque o sujeito prefere a segurança de um papel, o eterno estudioso, à angústia de se descobrir frágil, desejante, humano. Quando eu era pequena, eu fiz muitas atividades. Eu fiz natação, fiz atletismo, balé, jazz. E aí, ali por volta dos meus 6 anos, eu encontrei o teatro. A minha mãe, que me inscrevia em todas essas atividades, quando chegou no período de rematrícula, viu que estava aberto lá um curso. Na verdade, a gente foi por engano. Ela foi indicada aí lá no endereço para fazer a minha rematrícula na dança. Chegou lá, a secretária falou: Não, aqui é teatro. Minha mãe falou: Ah, quer fazer? E aí eu falei: Quero. E ela me inscreveu. E uma semana depois eu estava na lista de espera, mas aí, ainda bem, 1 ou 2 semanas depois me chamaram e ali eu comecei a fazer teatro e eu nunca mais parei, me apaixonei. Desde os meus 6 anos que eu quero ser atriz. Eu sempre acho que quis meio que me aparecer mesmo. Tem vídeos meus pequenininha, assim, com o microfone, cantando, dançando. Eu adorava brincar de de fazer teatro, mesmo sem saber que aquilo era teatro. E quando eu entendi, pera lá, isso aqui é fazer teatro, eu, desde muito nova, sabia que eu queria ser atriz. A vida seguiu. No meu ensino médio, junto, né, com o ensino regular, eu fiz um curso técnico de alimentos. E aí eu lembro que na época eu me enganei, tentei me enganar, né, achando que eu ia ser engenheira. No fundo, como eu falei, eu sempre quis ser atriz, mas aquela coisa, a gente tá crescendo achando que, né, a gente tem que ser isso e assado, muito influenciada pelas preocupações dos nossos pais de, olha como é a arte no Brasil e esse discurso que todo mundo tá careca de saber, né? E aí eu achei que eu ia ser engenheira. Nessa época eu tinha uns 13 anos, 13, 14. E aí, nessa época, inclusive, pra vocês terem uma noção, eu fiz, assim, um plano de vida, assim, até os meus 30 anos. Eu tinha 13 para 14 anos. É, E nessa época eu já tinha falado, não, beleza, eu vou ser engenheira de alimentos, eu vou trabalhar em tal empresa multinacional e vou galgar tal plano de carreira, tá? Era esse o meu plano. É claro que não durou muito, ainda bem. Durante mesmo o meu curso ali, que durou 3 anos, né? Eu fui mudando de ideia, eu fui, na verdade, me conhecendo melhor, entrei na adolescência mesmo, passei por tudo que passam os adolescentes, me descobri, crítica ao mundo, crítica aos pais, crítica a tudo e não sei o quê. E aí que eu ainda não tive muita bronca, assim, de encarar o vou fazer artes cênicas, né? Eu já sabia que existia esse curso e tal, mas não deu. E aí que eu falei, bom, então, já que não vou ser engenheira, isso não é pra mim, o que farei? E aí que ingressei numa graduação em psicologia e fiz nessa graduação. Também fiz curso de cosmetologia natural, fiz ao longo da graduação em psico também, participei de extensão como palhaços, tipo Doutores da Alegria, só que lá tinha outro nome. Fiz isso, fiz cursos livres de teatro, fiz oficina de tudo quanto é coisa de teatro de máscara, fiz curso e oficina de tudo quanto é coisa de escrita. Nossa, me enfiei em tudo que era possível. Terminei a faculdade de psico, veio pandemia, decidi então que eu ia de fato encarar e seguir o meu sonho, que era fazer um curso de artes cênicas, e cá estou eu terminando a minha segunda graduação. Atualmente estou fazendo o curso de artes cênicas na Unicamp, que foi o curso que eu sempre quis fazer, desde que eu descobri que ele existia. Como vocês podem ver desse rápido panorama aí da minha vida de estudos, vocês podem reparar que eu sempre gostei muito de estudar. Muito mesmo. Sempre foi muito prazeroso para mim estudar.
Ainda que sim, tivessem fases difíceis, como no primeiro ano desse ensino médio que eu fiz, eu fui para uma escola muito boa, que também era pública, mas era bem mais difícil que as escolas que eu estudei, né, durante o ensino fundamental. Então eu penei muito, eu era muito ruim em matemática, muito mesmo, mesmo. Eu tirei meio na minha primeira prova. O meu primeiro ano foi assim, eu pegando todas as recuperações possíveis, fazendo recuperação, só não peguei DP, mas fiz, tipo, exame final, fiz de tudo. Sofri muito. Mas tirando esses momentos, assim, de muita dificuldade, eu sempre gostei de estudar. O que eu demorei anos para perceber é que havia um limite entre o que era meu mesmo, esse gosto de fato pelo estudo, pelo aprofundamento, pelo mistério, sabe? Por conhecer algo a fundo, por ir fundo em alguma coisa. Eu sempre fui muito curiosa e muito interessada em dissecar alguma coisa. E o que era eu usar isso tudo como escudo para a vida? Demorou anos para eu entender que eu era uma dessas pessoas que o Fernando, no texto dele, fala, que me escondia atrás do conhecimento, do saber, para me proteger da vida. O curso de psicologia que eu fiz foi na Universidade Federal de São Carlos, que dentre os cursos de psicologia do país, ele tem um diferencial, que é desde o segundo ano a gente tem estágio. E ele é um curso muito focado em pesquisa. Então, também, desde o primeiro ano, a gente tem disciplinas de pesquisa. Na época, eu só fui, entendeu? Eu queria fazer psico, né? Eu decidi que eu queria ir, fui muito feliz mesmo fazendo. Eu conheci o campus, eu achei lindo, era muito arborizado. E um dia eu conto pra vocês, assim, essa história de como eu escolhi. Mas, basicamente, o lugar me escolheu, as árvores me chamaram. E eu falei, é aqui que eu tenho que ficar rodeada de verde, rodeada da natureza. E aí, desde o primeiro ano, lá, tinha matérias de pesquisa e eu fui fazendo, sabe? Também demorou um pouquinho para eu entender, e depois comparando com outras formações e com outros colegas que fizeram psicologia em outras faculdades, que realmente ninguém tinha tanta matéria de pesquisa quanto a gente tinha. Era assim, era uma cacetada de relatório para fazer, laboratório, pesquisa, matéria de pesquisa 1, pesquisa 2, pesquisa 3, não sei o que, prática em pesquisa de... Era muita matéria, gente. Para vocês terem uma ideia, é isso, né? O estágio também, um curso regular de psicologia, é no último ano. Na maioria dos cursos, né? Você faz o último ano de estágio. Lá não, desde o segundo ano a gente tá fazendo estágio. E aí, desde o primeiro ano, a gente aprende o que é um problema de pesquisa, como pensar cientificamente, a diferença das ciências, né, entre aspas, ciência dura para as outras ciências, as ciências humanas. Eu tive, né, como eu falei, muitas aulas em laboratório, muito relatório, e tudo isso foi muito importante, mas assim, muito mesmo. Para mim, que me ajudou até em outras áreas, me ajuda hoje em arte, me ajuda na vida mesmo, porque me ajudou a pensar de uma forma lógica, me ajudou a olhar para uma situação e conseguir mapear, sabe, o que está acontecendo. Eu consigo hoje olhar para um problema, para uma questão que se apresenta de uma forma muito macro, sabe? A traçar uma solução prática, sabe? Me organizar o meu pensamento de uma forma o mais otimizada possível. Claro, na minha visão, e aqui eu já tô fazendo meio que o contraponto do que eu vim aprender anos depois, que é sempre, né, se perguntar, tá, o mais otimizado possível. É o mais otimizado possível ou é só o seu jeito de fazer a coisa? Então, assim, críticas, né, reflexões. Tudo isso, todo esse aprendizado que eu tive, teve um efeito não tão agradável, que foi reforçar o que já existia em mim, que era essa sede incansável de saber das coisas. Tem a parte boa, né, que é o que as pessoas geralmente falam. Todo mundo, né, quer criar crianças que sejam inteligentes, que sejam curiosas, que sejam criativas, que sejam esforçadas, mas tem um ponto que é esse, que é quando você usa isso para se esconder, para se proteger ou para qualquer outro motivo que agora não me vem na cabeça,
pera, tem alguma coisa aí. Só muitos anos depois mesmo, assim, depois de anos de análise já, que eu fui entendendo que o conhecimento na minha vida estava extremamente ligado à construção da minha autoestima. Só que assim, é isso, né? Quando a gente vai ver, estudar também sobre autoestima, hoje em dia isso tem sido mais falado em posts do Instagram e não necessariamente de artigos científicos sobre estudos de autoestima, né? A gente ouve por aí, autoestima não é uma pele bonita, não é, a sua rotina de skincare, como a gente vê aí por aí em alguns lugares, né? Não, é muito maior do que isso. Tem vários aspectos que estão ligados à sua autoestima, que estão ligados à sua autoimagem. Um deles, sim, é a sua inteligência, a sua capacidade de conversar, de articular temas e tudo mais, né? Mas não é necessariamente aí que pega pra mim, que pegava. Era que eu cresci sendo considerada não bonita. Ou melhor, eu cresci não sendo considerada bonita. Desde a infância, sabe? Por racismo, por a sociedade, principalmente ali nos anos 2000, anos 90, tá muito, muito apegada ao que passava na TV. E era isso, era Xuxa, era Eliana, era Angélica. Então, eu cresci muito mais do que hoje, porque hoje, ainda que a gente tenha muitos passos para dar, a gente ainda vê mais pessoas negras e com representatividade mesmo, assim, de tipos de cabelo, sabe? Coisas desse tipo, assim, na TV, na internet. E na época, não, a gente tinha só TV aberta, eu principalmente não tinha TV parabólica, não tinha TV a cabo, né? Na minha TV pegavam 4 canais, um deles era Globo, e TV Cultura eu amava, era assim, tudo pra mim. E na Globo que eu assistia, os programas, tudo que passava eram sempre as mesmas pessoas. E claro que isso refletia na sociedade, refletia na sala de aula, com os meus colegas. Então eu nunca fui considerada bonita, demorou pra me acharem bonita, pra eu me achar bonita. E aí era assim, beleza, eu não sou bonita? Tá bom. Eu sou preterida? Tá bom. Mas ninguém pode falar que eu sou burra. Aí não. E aí, sem eu sequer perceber, porque tudo isso eu só fui perceber anos depois, fazendo análise, olhando pra trás, sentindo isso que não tinha palavra ainda, eu fui entendendo que, sem perceber, eu construí esse lema: feia sim, burra jamais. E aí, gente, nossa, é um peso isso, entendeu? Hoje em dia, sabendo disso, muita coisa mudou também, mas eu sei como foi a construção da minha relação com o conhecimento, com o saber, com esses também lugares de saber. Então, a escola, depois a universidade, a minha relação com essas figuras que sabem, né, que estão nesse lugar de, entre aspas, suposto saber, que são os professores, os mestres. Então, eu tive que desconstruir muita coisa nesse sentido. Para vocês terem noção também da minha relação, assim, com a pergunta e a resposta sobre o que é demandado de mim e o que eu demando, sabe, nas relações. Um dia, depois de uma análise, eu escrevi no meu bloco de notas, assim, do celular, a seguinte reflexão que eu tinha tido ali. Pergunta me faz ficar ansiosa, muito. Sinto o coração bater mais forte. Eu ouço até um blá, 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 entendeu? Como uma puta cobrança. Nesse sentido, as afirmações me dão não só segurança, mas literalmente calma e paz. O coração desacelera. Quando eu disse assim, né, esse blá, 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 entendeu? É como se esse blá, blá, blá fosse tipo, sabe? Quando você tá no filme e a coisa vem de longe, assim, a voz ainda tá meio não definida, sabe? Como se estivesse no fundo do seu sonho, assim. E aí eu tô ouvindo esse blá, 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 mas o entendeu? Fica nítido na hora. O tom da pergunta fica nítido. E aí me soa como uma cobrança. Sempre me soava como uma cobrança. E aí eu percebia que aí eu ficava, né, com o coração acelerado quando eu sentia que alguém me perguntava alguma coisa. E aí, nesse sentido é o que eu falei, né? As afirmações, elas não são só a segurança, mas ela literalmente acalma o meu coração. Porque se alguém fala blá, 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 eu não preciso lidar direito com isso. Se é uma afirmação, eu recebo.
né? Eu só tô escutando, eu anoto, e aí depois eu processo aquilo, beleza. Agora, blá, 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 entendeu? Ou blá, 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 requer de mim uma pergunta, requer do outro. E aí é que tá, pra mim, esse requerer era uma regra, era quase que uma imposição. Porque é isso, você pode fazer uma pergunta pra alguém e a pessoa se recusar a responder, ou não ter o que responder, e ficar tranquila com uma não resposta, entendeu? Entendeu? Mas pra mim era muito difícil ouvir alguém me perguntando, ou seja, chegava pra mim sempre como uma cobrança mesmo, algo do tipo, olha, eu estou te falando blá, 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 te pergunto, entendeu? Quero algo de você, quero que você me responda. Sim, não, por quê? Sei lá. Mas eu sentia que eu era obrigada a dar algo em troca. E isso me gerava muita ansiedade. Tudo isso, gente, eu tô falando, mas são reflexões que eu cheguei muito tempo depois. Essa minha relação com pergunta, com resposta, com falar mesmo, sabe? Tá, onde eu quero chegar com isso? Que nesses ambientes de suposto saber, e principalmente no jeito mais tradicional, formal, conservador, que são as nossas escolas, né? As escolas são as mesmas há mais de 100 anos, sendo que nós não somos os mesmos há 100 anos, né? E nos últimos 10 anos, as crianças já são diferentes, então nada muda, né? No ensino, no jeito de ensinar. Então, assim, o que o professor entra na sala falando é blá, 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 no geral. E aí depois, mais tarde, já na adolescência, em uma escola um pouquinho melhor, e já na universidade, e um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor, mas ainda tem muito disso do conservar esses métodos antigos, tá? Mas foi melhorando, assim, a crítica, a pergunta. Mas no começo era fácil, era mais confortável eu lidar só com blá, 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 blá. Quando começou um blá, 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 entendeu? Ou o que você pensa disso, e isso e aquilo? A coisa foi começando, entendeu? Eu tô aqui no entendeu várias vezes, né? Eu tô muito dentro do tema, gente. A coisa foi começando a ficar um pouco mais aflitiva pra mim. Ao mesmo tempo, eu também fui conseguindo contornar a situação, e acho que é por isso também que não era só, não é só o ruim do conhecimento, né? Tem aquilo que de fato é espontâneo, aquilo que de fato é importante pra mim, que é saber. Então, eu me interesso muito também pelas perguntas, e fui, né, abraçando então. Pera, o que eu penso disso? O que se pensa disso? O que é isso? E perguntas e perguntas, e eu fui conseguindo me apaziguar com as perguntas e não necessariamente buscar respostas. O que para muita gente é muito difícil. E é o que para muita gente é um desafio num processo psicoterapêutico, que é aprender a fazer as perguntas e não necessariamente buscar as respostas para as suas questões. Bom, e aí que era difícil para mim lidar com algumas coisas, era fácil para mim lidar com outras, e assim eu fui seguindo, fui seguindo, fui seguindo. E aí, quando eu entrei em cênicas, eu fui. Era o curso da minha vida. Gente, imaginem, o curso da minha vida. Desde os 6 anos, eu ali sabendo o que eu queria fazer, entrei em 2022, né, de fato. Já estava há um tempo fora da graduação, eu precisei fazer cursinho para poder lembrar, né, das coisas do vestibular. Então, assim, esse um ano de cursinho também foi muito, muito custoso, porque, nossa, eu tive que, de novo, depois de anos não precisando ver matemática, não precisando ver física, não precisando ver um monte de coisa, entrar em contato de novo com tudo isso para poder conseguir entrar no que eu queria fazer, né? E passei, fui muito feliz tendo passado, tal, entrei. Entrei e aí fui atravessada por muitas frustrações, muitas. Não só as que já eram esperadas, porque imagina, você idealiza um bagulho a vida inteira. Aí você chega lá e vê. E a realidade, inevitavelmente, ela vai ser diferente do que você idealizou. Então, assim, além disso, que já era inevitável, que é a realidade versus o que você idealizou, o curso em si, ele estava passando por muitos problemas. Ele está passando por muitos problemas. O prédio, a gente não tem prédio, a gente não tem sala de aula direito, né? Eu passei, estava no finzinho da pandemia, então teve a pandemia,
Uma galera que estava no curso durante a pandemia teve que fazer online, aquela coisa, um curso que nossa, ele é fundamentalmente uma arte da presença. Como você faz artes cênicas, que é uma arte da presença, na ausência? Então, nossa, muitas coisas eu poderia ficar aqui horas reclamando, mas eu não ia chegar no ponto que eu quero chegar. Então, reclamando mesmo, sabe? Porque eu fui muito infeliz nessas coisas que eu passei, que o curso estava passando e essas dificuldades, assim, de estrutura mesmo. Foi muito ruim. Um dos motivos também que me gerou essa frustração, que também aí já era esperado, acho que do curso, que eu descobri no meio do curso, que é isso de estar em cena, que é uma coisa muito estranha, muito estranha. Não sei se você aí que me ouve já fez teatro na sua vida, alguma aula que seja, nem que for na escola. Se você já esteve num palco, você acho que já tem uma noção de como é essa sensação. Porque é muito vulnerável, muito vulnerável. Estar em um processo criativo é basicamente você tem que estar aberta, sabe? Entregue pro projeto, para quem tá nele com você. Tem que estar aberta com você mesma, para você conseguir chegar onde você precisa chegar. Porque senão, fica qualquer coisa, gente. Senão, fica qualquer coisa. Você não chega em uma obra, né, que toque de fato o público. Pode até ser legal, bonito, divertido, engraçadinho, mas você sai e fica, e tudo bem se for o caso, mas eu quero fazer arte que as pessoas não saem falando, elas podem falar outras coisas, podem achar que tá uma bosta, mas que vai ter alguma coisa a mais movendo elas ali, sabe? E esse estar aberta pra relação e tudo, e tudo. Gente, eu digo mesmo, assim, ó, em caps lock, assim, ó, tudo o que vem junto, tudo. E eu vou falar pra vocês, veio muita coisa. Mas veio muita coisa. Veio muita merda. Veio muita coisa incrível também. Se na primeira graduação, mesmo sendo um curso de humanidades, né, lá em psico, eu tava do outro lado da relação, sabe? Como pesquisadora que observa o fenômeno, evitando ao máximo os vieses, as influências no resultado, porque tudo isso eu aprendi. Como que a gente faz para coletar, para formar uma amostra, para gerar o grupo controle, o grupo experimental e os tipos de pesquisa, tudo isso. E a gente tinha que tentar ao máximo minimizar essas influências para garantir exatamente a confiabilidade da pesquisa. Se nessa graduação era isso, em cênicas, não há separação tão clara do que sou eu em ação e o que sou eu observando a ação. Eu acho que, nesse sentido, Cênicas me trouxe muita humildade, uma parecença com o resto, entre eu e o que eu estou fazendo, entre eu e esse outro, entre a observadora e a que está realizando a ação. E essa parecença com esse entorno me aproximou da relação, do amor, do risco, da vulnerabilidade extrema, que é você não só estar em cena, mas é você estar dividindo muita coisa com o outro. Muita coisa. Não é só, tipo, decorar um texto e ir lá e falar, sabe? É muita coisa. Um dia eu posso tentar explorar mais isso. Com certeza eu vou falar disso mais vezes, pra tentar colocar vocês um pouco mais próximos do que é fazer teatro. Pra quem, claro, né, nunca fez. Nossa, gente, não foi fácil. Não foi fácil. Por muito tempo eu me questionei se eu devia estar fazendo isso, se eu queria mesmo, se eu estava disposta. Porque junto com todas as outras dificuldades, assim, concretas, de estrutura, de não ter sala de aula, e outras 1000 coisas que surgiram no caminho, é muito que se dá, sabe? Você tem que se dar por inteiro. Porque não é como outros lugares que você pode chegar na sala de aula atrasado e o professor tá ali passando a matéria, você copia, no máximo pede pro seu colega para você copiar, você estuda pra prova e faz. Não tem como fazer. Não tem como fazer sem se doar, sem se entregar. Não tem como. Não se faz. Mesmo com todos esses incômodos e muitas idas e vindas, muitos altos e baixos, eu passei os 2 primeiros anos querendo desistir.
Aí no terceiro ano, no primeiro semestre do terceiro ano de cênicas, né? Que foi minha primeira peça montada, eu falei, não, não vou desistir. Aí depois eu quis desistir de novo, mas eu tô aqui firme e forte. Tipo, eu quis desistir porque tava foda, mas eu sabia que eu não ia desistir porque eu não queria desistir mesmo. Ainda mais porque faltava pouco e eu queria muito aquilo, sabe? Esses dias eu tava pensando, inclusive, esses dias mesmo, que eu já tô no finalzinho, né? Tenho mais só 6 meses de curso, que é meu último semestre, e eu não aguento mais, eu quero terminar. E eu já tô nesse clima de despedida, sabe? E eu tava pensando na análise também, falando, poxa, pra minha analista, né? Caramba, terminar esse curso vai ser muito importante pra mim, porque é um curso que eu quero fazer desde os 6 anos. É um sonho que tá aqui, pulsando e que pulsou por muito tempo, há mais de 20 anos, sabe? Não é pouca coisa. Finalizar isso, concluir esse sonho, além de fato, eu ficar feliz porque eu concluí um sonho, me dá uma sensação de poder, de que eu consigo, sabe? Pode demorar 20 anos, porque demorou nesse caso. Mas eu consigo, eu fui lá e consegui realizar um sonho. E aí também vai acabar, eu vou concluir, um ciclo vai se fechar. Isso, né? Não minha carreira como atriz, porque essa, se tudo der certo, vai abrir bastante. Eu tô esperando isso. Mas o ciclo de querer estudar, o ciclo de querer estudar artes cênicas na Unicamp, que é o que eu sempre falei, isso vai se encerrar. E aí eu vou dar espaço para um novo sonho que vai, sabe-se lá quanto tempo até que eu realize. Sei lá se vai demorar 30 anos, se vai demorar 5, se por acaso vai demorar muito menos. Mas vai me dar uma sensação assim de que, caramba, eu consegui, sabe? Isso é muito bom. E ainda assim, com todas as dificuldades, gente, porque não foi fácil. E eu acho que o que me prendeu durante todo esse tempo, mesmo com tudo isso, foi meu desejo. Foi assim, desejo. Eu tô aqui e sustentar um desejo é difícil. Mesmo, não é porque você fala, é meu desejo que vai ser fácil, que vai ser gostoso, que não vai ser custoso. E eu só consigo atribuir a isso, assim. Foi porque era meu desejo, algo me prendia a essa experiência. E eu acho que no fundo, eu sabia que era importante viver isso, viver essa graduação, porque eu aprenderia a viver, a sentir, a não me esconder atrás de palavras, sabe? E eu aprendi. Entendeu? Eu ainda estou aprendendo a honrar o meu desejo, a perceber ele, a não sufocar ele com o meu hábito, de uma vida inteira, de preencher a vida com teoria, nossa, com palavra demais. E eu amo a palavra, eu amo a palavra. Eu sou poeta, eu amo a palavra, eu amo o que dá para se fazer com a palavra, eu amo a linguagem, eu amo isso. Eu amo pensar que um relatório, uma dissertação, uma tese, eles não podem ser feitos sem palavras. Não tem como você entregar uma folha em branco. Mas uma cena pode ter pode não ter uma palavra dita. Não há necessidade de uma palavra escrita no papel para ela ser interpretada e ainda assim, tudo pode ser dito ali, nesse silêncio. Tudo pode ser oferecido a quem está assistindo. E esse silêncio, esse tipo de silêncio específico, ele é preservado. Mas eu também não posso, eu tô falando assim que eu amo a palavra e que no teatro isso é possível não usar da palavra, a gente pode usar, mas é possível que não se use. Mas eu não tô falando aqui que, então o teatro é maravilhoso. Eu não posso colocar o teatro como um novo objeto nesse lugar já velho, desse pedestal do suposto saber. Então, o que é melhor que tudo, o que é o ideal. Desse outro que tudo sabe, que tudo é ótimo, que tudo isso, que tudo aquilo. Porque eu fazer isso seria só repetir a mesma lógica, vocês entendem? E eu fiz isso, eu repeti
a mesma lógica. Antes, eu me iludi de novo, coloquei o teatro nesse lugar. Pensei, caramba, então agora que eu não tô mais tão cheia de teorias, não que para fazer arte você tira do seu cu, né? Não é isso. Tem muita teoria, tem muito conhecimento escrito sobre o fazer artístico. Mas tem algo na arte que escapa e precisa escapar. A minha admiração era nesse sentido de poder perceber que eu estava um pouco mais liberta de tanta palavra, e essa palavra cheia de significado e de asepsia. Porque a Cênicas me convidou para me livrar disso. Ela me convidou para tudo aquilo que eu comecei falando lá para vocês, do trechinho do texto. Ela me convidou para experimentar no corpo. E eu não podia fugir, porque não tem como fugir, porque senão não faz. Ela me convidou para pegar a pesquisa, tem método, mas tudo isso é experimentando no corpo. E sim, tem angústia, é angustiante pra caramba. Sabe, tem descoberta de si, e uma descoberta de si mesmo e do outro como extremamente frágil, como extremamente humano. E sentir tudo, sabe? É sentir alegria, sentir tristeza, sentir tesão, sentir ódio, sentir desesperança, sentir nojo, sentir coisas que eu nem tenho um nome pra isso. Me convidou a sentir tudo, tudo, tudo. E aí, eu ali sentindo tudo, querendo desistir, mas querendo ficar. Me tentei a achar, então, que aquilo era, assim, meio que o certo e o melhor. Melhor do que o que eu tinha vivido na psico. E lembrando, eu atuo, eu sou muito grata à graduação que eu tive. E continua me ajudando. Tudo aquilo que eu falei pra vocês é verdade, me ajuda até hoje, inclusive na arte, a pensar, a resolver problemas, porque fazer teatro também é muito pepino, é gambiarra atrás de gambiarra. A gente tem que ter planejamento, tem que ter um monte de coisa. Um dia eu mostro pra vocês os meus cadernos de criação, o quanto que tem, inclusive, conta. Porque envolve fazer cenografia, eu já construí cubo, tive que fazer conta, quanto de madeira, como que vai ser a construção, projetar um cubo, ir lá, cortar madeira, pregar madeira e tudo mais, sabe? É muita mão na massa também. Não podia deixar o teatro nesse lugar, até que teve um dia que eu matei o teatro. Tô falando isso assim, né, mas eu matei mesmo. Me lembrei, até falando disso, do texto Mata Teu Pai, da Grace Passot, que é uma dramaturga e atriz brasileira, diretora, enfim, maravilhosa. Ela escreve maravilhosamente bem. Se você não conhece, por favor, vá saber quem é Grace Passot. E Mata Teu Pai é um texto que ela escreveu, uma releitura dela, uma versão dela de Medeia, que é aquele mito que não sei se você conhece também, mas da mulher que mata os filhos pra, não sei, cada um tem uma interpretação, né, mas pra atingir o marido que a abandonou e tal. Mata Teu Pai, né? Um ótimo título. E Mata Teu Pai me lembra, em associação livre aqui com vocês, Mata Teu Pai me lembra, mata teu pai, né? Mata o pai, que me lembra o nome do pai, que me lembra lei. Pai com P maiúsculo, lei com L maiúsculo, que a gente precisa matar o mestre com M maiúsculo. Matar esse lugar de mestre, matar esse lugar de pai. Não é literalmente matar o pai, gente, pelo amor de Deus. No caso da Medeia, do texto tal, há interpretações, né? Tem a literalidade, mas tem a metáfora, isso que é bonito. Mas você precisa matar, você precisa odiar, você precisa se desligar, encontrar essa distância entre você e o outro, entre você e o que quer que seja. E pra mim matar é isso, assim, eu matei o teatro porque eu precisei me desligar dele, eu precisei entender que ele não era eu não era isso só. Apesar de eu amar, apesar disso ser parte de mim, sim, apesar de eu estar nesse sonho, nessa busca há mais de 20 anos, de eu nunca ter me desligado e me desconectado e estar sempre buscando isso, quando eu de fato encontrei, e eu tô dizendo encontrei nesses termos mesmo, de estar fazendo o que eu queria fazer desde sempre, que era estudando em artes cênicas, porque eu encontrei o teatro em todas essas experiências que eu fiz antes, não é como se eu não tivesse encontrado. Mas quando eu estava ali fazendo exatamente o que eu queria fazer, e eu desidealizei, que é quando você tá naquela fase em que você percebe que seus pais, que eram super-heróis, não são pessoas normais,
né? São pessoas assim, como qualquer outra. São pessoas antes de serem pai, mãe, avô, avó, tio, tia, enfim. Antes de estarem nessas funções a que eles foram designados, né? Essas funções de serem responsáveis ali por você, criança pequeno que precisa de criação. E aí você chega nesse momento que você precisa matar isso dentro de você, matar essa versão, matar essa imagem que você tem desse pai, para dar lugar para uma imagem possível, para uma imagem, não só uma imagem, né, para figura mesmo, para quem tá ali, desidealizada, mais humana. E isso é muito libertador. Libera espaço, libera muito mais coisa. E eu precisei matar o teatro, eu precisei me desligar disso. Então é isso, eu matei a psicologia, matei o teatro, matei já uma cacetada de coisas para entender o lugar, cada uma dessas coisas e experiências da minha vida, entender o tamanho que cada uma dessas coisas ocupa, e o teatro ocupa, assim, um enorme lugar na minha vida. Agora, em um outro lugar. Foi a partir de ter matado e de ter entendido, foi por meio dessa experiência. Então, eu acho que eu não teria conseguido fazer isso ou tão cedo se eu não tivesse me colocado nessa experiência de fazer o curso, se eu não tivesse honrado esse meu desejo de fazer o curso. Mas foi a partir disso que eu consegui perceber tudo o que conquistei com o meu percurso. Eu me culpava muito por, sem querer, assim, não era como se eu fizesse por querer, mas eu ficava triste, ressentida, pensando, poxa vida, por que eu não consegui ter coragem suficiente para bater no peito e falar, não, eu quero fazer arte cênica sim, como primeira graduação em vez de ir para psico. Mas não deu. Não deu porque eu era aquela e não consegui. E aí teve uma época nessa graduação que eu estava sentida pensando, como teria sido se eu tivesse feito essa graduação como minha primeira? Onde será que eu estaria? Será que eu já teria alcançado as coisas que eu quero fazer? Será que eu já teria feito os trabalhos que eu gostaria de fazer? Só que não tem como a gente ficar vivendo disso, porque a vida foi como foi, sabe? Eu fui honesta comigo mesma, com a versão que eu era naquela época. E só recentemente também, depois desse semestre, né, vocês não sei quando vocês estão ouvindo, mas depois, primeiro semestre de 2025, que eu me apaziguei com o fato de que eu realmente cheguei no momento que eu precisava chegar. Eu cheguei no momento certo para fazer essa graduação. E foi muito bom ter feito a outra antes, porque a psicologia, se eu fosse sintetizar, e salvos as proporções, me deem licença poética, tá? A psicologia me deu cabeça. Cênicas me deu o corpo, me deu o sentir, sem censura. Então, talvez minha vida fosse diferente, com certeza seria diferente, mas não sei diferente como. Mas foi importante esse percurso, foi importante eu ter sido cabeçuda, porque era como eu era já, eu já era cabeçuda por esses motivos que eu falei pra vocês. E descobri, acho que o mundo, nesse início, começando pela cabeça, acho que foi mais fácil pra mim. Começar pela ideia, sabe? Não que, aí entendam, não que psico não me deu corpo também, me deu muito. E aí um dia eu também conto sobre, acho que mais do que a psicanálise, a experiência de fazer análise me deu muito corpo. E não que as cênicas não me dê cabeça, não é isso. As duas coisas, mas é que eu já era muito cabeçuda e aí veio esse curso e ele me deu mais cabeça ainda e eu me sentia um girino, sabe? Eu me sentia, ainda mais com foco em pesquisa, como eu falei, eu me sentia tipo muito um girino, da cabeça gigantesca e o corpo minúsculo. E foi um processo pra mim e descobrindo o meu corpo, descobrindo a carne mesmo, sabe? Descobrindo o sangue, descobrindo o fluido, descobrindo a sujeira do corpo. Quando Cênicas chegou, eu tava pronta para receber o baque que é ter corpo. Se fosse diferente, não sei como seria, mas como foi, como diz, que agora eu não sei se é o Chicó ou se é o... Nossa, como é o nome dele? Meu Deus, me deu um branco, mas não sei, só sei que foi assim. Só sei que foi assim. Eu sou muito grata pela minha trajetória, por ter feito esse caminho. E eu sou grata porque eu me permiti, sabe? Eu estava aberta a fazer um outro curso, mesmo tendo querido sempre artes cênicas. E eu fui muito feliz em psicologia. E eu também sou grata por não ter deixado o meu desejo morrer, porque eu poderia simplesmente depois ter seguido, feito
pós-graduação em psico, em qualquer outra coisa, em filosofia. Eu tava na dúvida na época em que eu ia fazer. Mas foi lá naquele momento que eu tinha terminado aquele ciclo e eu pensei, e agora? E aí eu achei que dava pé para enfrentar essa nova fase, para abraçar isso que eu sempre quis. E hoje eu acho que eu ainda sou obsessiva, mas bem menos. Eu coleciono livros, eu faço ainda muitos cursos, porque eu gosto. Eu analiso estatísticas, eu faço muitas coisas, eu me aprofundo. E para mim esse podcast é um exemplo disso, é onde eu quero realmente ter conversas longas, sem ter pressa, sem precisar me fazer caber em um vídeo de 3 minutos, em um vídeo de 10 minutos. Eu quero ter tempo para poder me aprofundar e para poder falar com calma. E é por isso que eu tô aqui, eu gosto do que é profundo. Mas hoje, graças a muitas coisas, mas também graças a esse meu percurso, graças às cênicas, eu não fujo tanto do amor, não fujo tanto de me sentir extremamente frágil. Eu acho que é isso que me faz ser uma boa atriz. Da mesma forma que eu me fiz esse convite de refletir sobre isso, eu convido vocês a fazerem o mesmo, a olharem para a trajetória de vocês, a perceberem qual foi a ordem das coisas, no que o que você fez antes te preparou também para que você chegasse onde você está hoje, da forma que você está hoje. Tem muita coisa que talvez tenha atrapalhado o que você fez antes, mas de forma geral, te ajudou? Foi mais fácil? Ou você sentiu que você estava, mesmo que foi bucha atrás de bucha, você sentia que você tinha mais fôlego para isso? Deixa nos comentários se você quiser, que eu vou gostar muito de ler. Se você gostou desse episódio e ouviu até aqui, muito obrigada. Compartilha ele com alguém que você acha que vai gostar. Deixe seus comentários, segue aqui o podcast na plataforma e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!